Nós sabíamos que este livro, A Formação de Curadores, só iria servir na prática depois de uns 10 anos que ele foi escrito, porque ele foi escrito em 1993. Nesses 10 anos, muito poucos se serviram deste livro. É como se este livro e os dados que ele contém estivessem aguardando a manifestação desta hierarquia Soin aqui. É um livro que resume grandes setores do yoga espiritual de forma bem simples, com palavras bem singelas. E ele é muito conciso e concentrado. Este livro, nas suas poucas páginas, resume um amplo conhecimento. Então, o estudo deste livro, a aproximação com este livro, pede que a nossa mente já tenha uma certa capacidade de concentração, porque senão nós perdemos as nuances que ele contém nas suas pequenas frases ou em algumas de suas palavras. Então, é um dos nossos exercícios fundamentais de concentração. Mas como nesses 10 anos se sabia que ele não iria ser usado assim de uma forma mais ampla, mas seria usado por um ou outro que estivessem mais coligados com esse setor da cura, então agora nós voltamos a ele. Cada um de nós, segundo essa informação, deve se tornar o próprio curador. Os curadores existem para nos inspirar, para nos desenvolver a sermos curadores do próprio ser. Então, enquanto nós não nos curamos a nós mesmos, nós precisamos de seres que trabalhem com cura, precisamos dos curadores. Mas nenhum curador nos trata como se nós fôssemos algo diferente dele, porque todos nós somos curadores em potencial. Portanto, todos nós, quando tivermos esta essência emergindo, ou quando tivermos esta realidade da cura bem nítida na nossa consciência, então nós não necessitaremos mais de curadores e nós mesmos faremos este trabalho em nós mesmos. E esta formação de curadores é um manual, então, para todos, porque nós precisamos de cura em vários setores, mas precisamos principalmente de reconhecer que somos curadores. E isto vamos reconhecendo à medida que vamos exercendo sobre nós mesmos este poder de cura. O livro leva tudo isto em conta. Fala para seres que ainda não são isto efetivamente, mas que são em essência. Então, é um texto muito próximo de nós, é um texto muito coligado com o nosso interno. E à medida que nós vamos fazendo esta leitura, nós vamos encontrando chaves para compreender esta energia abril, elementos para irmos nos desenvolvendo como curadores. E o livro chega até a indicações bem precisas e bem concretas. Agora, à medida que nós encontramos ali uma chave e que nós a aplicamos na vida, então nós vamos encontrando novas chaves que nas primeiras leituras não aparecem, não surgem. Então é preciso reconhecer certas coisas que estão aí, aplicá-las para depois reconhecer outras. Então é um texto, é uma série de informações que vai nos servir por um longo período.
inclusive com palavras e com termos que não têm um significado direto e que não têm um significado conhecido. Há palavras que estão colocadas no lugar de outras. Há palavras que estão velando outras palavras, que não podem estar ali abertamente e que aguardam que cada um chegue nesse significado. Então é um trabalho que exige concentração, mas principalmente concentração interna, não só da mente. Nos pede uma ligação com este assunto, bem profunda com este assunto. E como é um livro sobre a energia abril, que é fundamental neste campo da cura, porque esta energia abril é uma ramificação da energia universal. A energia universal tem várias ramificações e esta assume qualidades diferentes, dependendo do planeta ou dependendo da época em que ela atua. Então, para nós, energia abril é energia de cura, assim ela vai atuar. Porém, em outros níveis, ou eventualmente para outros grupos, para certos intraterrenos, por exemplo, essa energia abril não é só para a cura, mas é também para a luz, para iluminar. Iluminar nos níveis sutis. Então, enquanto aqui nós temos a eletricidade para iluminar fisicamente, nos níveis intraterrenos tem a energia abril para iluminar lá, que não é físico. É a energia que ilumina os mundos intraterrenos e as civilizações intraterrenas, que permeia todo o ambiente das civilizações intraterrenas, e aqui para nós, na superfície, ela funciona como energia de cura. E assim sucessivamente, em cada mundo que ela atua, em cada planeta que ela possa estar sendo usada, ela pode servir para diferentes coisas. Ela vai ser mais conhecida na Terra e vai ser mais percebida, porque não é uma energia que você sinta através dos seus canais nervosos, não é uma energia que você perceba sensitivamente, como tantas energias nós podemos perceber. Ela não é perceptível desta forma. Então, ela só vai ser conhecida quando a nossa percepção se tornar mais sutil. Por enquanto, nós estamos nos preparando para reconhecê-la, para recebê-la e para trabalhar com ela. Estamos nos preparando, mas sabendo de antemão que precisamos nos sutilizar. Nas nossas atuais condições, nós não podemos trabalhar muito com ela. Nas nossas atuais condições, ela age inconscientemente para nós, ela age sutilmente, e em alguns momentos nós percebemos as suas nuances, a sua atuação. Do ponto de vista mais físico que se possa falar disto, nós poderíamos dizer que é algo que nós percebemos nesta luz que a lua reflete. Então, nas noites de lua, naquela iluminação, naquela luz, aquilo é um campo energético, que é uma luz refletida, né? Não é a luz da lua. Naquele campo energético, nós podemos perceber, começar a perceber esta energia. Então, muitas pessoas nos perguntam por que nós não cuidamos da lua aqui. Nós aqui não comemoramos plenilúnio nem lua nova. Para nós, realmente não é a lua que interessa nesta época. Para nós é importante a luz que a lua reflete, porque neste reflexo da lua, aí é que nós temos um caminho para começarmos a conhecer
esta energia bril. Então, por isso, como vocês notaram, a construção física do núcleo Soin tinha como objetivo principal não coisas arquitetônicas, nem coisas utilitárias, nem essas coisas que as pessoas buscam nas plantas das casas. Aquela construção tinha como principal finalidade receber o reflexo da lua em cheio, sem obstáculos. Então não existe nada naquela construção em volta dela, e ela é feita de tal maneira que ali praticamente toda a casa pode receber a luz da lua. Não tem nada na frente. E em certos momentos pode receber esta luz refletida pela lua durante quase todo o período que a lua está no céu. Então é isto que aquela construção visava, não são outras coisas que a gente busca nas construções. Então aquilo, em qualquer lugar, em qualquer canto do núcleo Soin que alguém estiver, ali ele vai ser banhado por isto, porque não há obstáculos em volta para isto penetrar. E nós sabemos que esta luz refletida pela lua invoca em nós muitas coisas. Em geral, invoca coisas atávicas, coisas que alguns até procuram evitar. Mas o reflexo da lua para nós representa este campo, representa esta oportunidade, esta possibilidade de nós estarmos, de uma certa forma, banhados por esta energia, banhados por isto, que tem esta luz reflexa da lua como conduto, como uma coisa condutora. Os curadores contam com esta energia e sabem lidar com ela. Nos mundos intraterrenos, onde ela é bem conhecida e aonde ela é percebida e é até vista sob a forma de iluminação, sob a forma de luz, lá se sabe que esta energia bril é a protetora de tudo o que existe lá em matéria de energia. E que esta energia bril lá materializa e desmaterializa as coisas no grau em que as coisas têm que ser materializadas e desmaterializadas. Então, para a vida intraterrena, esta energia bril é tão fundamental e tão familiar como é para nós esta energia elétrica aqui que a gente usa a todo momento, só que lá é usado bem conscientemente. E todas as estruturas sutis na vida intraterrena, todas as estruturas internas são veladas por esta energia, são protegidas por esta energia. E quando há alguma forma a ser dissolvida, ou quando há alguma coisa a ser materializada, tudo isto é feito por esta energia. Ela aqui entre nós não tem esta atuação, pelo menos por enquanto. Aqui ela tem atuação de cura. E ela pode ser uma regeneradora, mas nos planos sutis. Porque as células sutis, as células imateriais dos intraterrenos, são regeneradas, são mantidas, são alimentadas por esta energia. E à medida que nós vamos nos sutilizando, à medida que os nossos corpos vão se purificando e se tornando mais sutis, então esta energia pode comparecer às nossas células, não a célula física, mas as contrapartes sutis da nossa célula física. Então a cura por bril, a cura por esta energia, é na contraparte imaterial das nossas células, não é na célula física. Então ali, naquele núcleo, naquele trabalho coligado com isto, nós teríamos que estar muito atentos para não confundirmos o sistema de cura existente ali
e o sistema de cura que está disponível ali, com esta cura prática, material, corporal, simplesmente, sem este lado. É como se nós tivéssemos com uma energia de cura que vai atuar nas nossas células sutis, na contraparte imaterial das nossas células. E depois então vai começar a se projetar, a agir eventualmente nas nossas células físicas. Quando esta energia age nas nossas células sutis ou em qualquer outra oportunidade, esta energia é uma das únicas existentes que fazem parte da energia universal que não produzem desgaste. Esta energia, quando atua, ela não produz fricção. Isto é uma coisa completamente inédita para o homem da superfície. Porque quando o homem da superfície recebe energia, ele chega até a perceber aquilo, até eletricamente. A energia abril não tem como perceber desta forma, porque ela não produz fricção, ela não produz irradiação térmica, não produz nada que construa ou destrua. Então é uma energia que atua segundo a nossa sensibilidade sem que a gente perceba. No futuro nós vamos conhecer mais a respeito disto. Agora estamos dando os primeiros passos nesta direção com a ajuda daquela área. Porque aquela área, ela está predestinada para isto. Se aquela área não fosse implantada agora por algum motivo, aquela área ficaria resguardada, ficaria aguardando por isso. Aquilo é uma área predestinada para trabalhar com esta energia. Nesta época ou em uma outra, nesta oportunidade ou em alguma oportunidade futura. E se nós começamos a nos relacionar com este sistema de cura, que não age por fricção, que não age por calor, por nenhuma forma sensível, se nós começarmos a nos aproximar disto, ou se nós começarmos a conceber esta possibilidade energética, esta possibilidade de existir energia, nós vamos estar naquela área de uma maneira completamente diferente. Ali existe uma atmosfera rarefeita, um estado etérico rarefeito, que não se sente e que nós precisaríamos aprender a perceber aquela presença. Nós precisaríamos aprender a perceber uma coisa que você não sente. Você precisa perceber uma coisa que você não vê, não só que não veja, você precisa aprender a perceber uma coisa que não te dê nenhum sinal da sua presença. Não existe nenhum sinal da presença disto. Esta é a qualidade desta energia. O caminho para nós chegarmos a estar nisto, estarmos bem, porque eu não sei se a gente chega realmente a perceber alguma coisa, eu acho que não. Mas a gente estando imerso nesta energia, nós sentimos um bem, sentimos uma leveza, ou sentimos uma pureza que não tínhamos sentido jamais por outras vias, nem através de purificação. Se nós fazemos um trabalho de purificação, ou se fazemos um trabalho de transmutação, nós começamos a nos sentir mais leves, começamos a nos sentir mais puros, mais desimpedidos. Com a energia abril nós não sentimos nada, apenas estamos diante deste estado, de uma forma muito imaterial. Imaterial até para a nossa mente. E isto é tão novo para o homem da superfície
isto é tão desconhecido para ele, isto nunca foi usado assim conscientemente por tantos seres, a não ser por um ou outro iniciado, a não ser por um ou outro alquimista, mas normalmente esta energia não era conhecida. Para nós estarmos assim mais próximos disso, é preciso que nós já tenhamos trabalhada uma aspiração inabalável ao bem maior. A nossa aspiração não deve ser para os bens menores, isto não basta. Não deve ser para a solução das nossas coisas. A nossa aspiração por coisas que todos aspiram, isto não basta para a conexão com esta energia. Isto é uma aspiração ao bem maior, ao bem que não é para nós, ao bem que é para o todo. E aí, a alma do indivíduo, o ser interno do indivíduo, é o que quer este bem, é o que visa este bem. E nós temos que nos conectar com esta nossa capacidade de querer o bem, que não é mental, não é pessoal, não é esse bem que a gente quer com sentimentos que tem. É um bem maior que nós queremos lá dentro. É um bem maior que nós queremos para o todo. É um bem que esta energia nos ajuda a amar, a aspirar por ele. Então esta energia, ao nos curar, ela nos coloca em condições de querermos realmente este bem maior e de não estarmos mais pensando em pequenos bens. É este bem maior que faz a nave alfa presente. É este bem maior que age através da nave alfa. É um bem tão grande que precisa de uma grande nave para representá-la. Uma das maiores naves de que se tem consciência. É preciso aspirar a este bem maior, que nós não sabemos o que é uma identificação com esta nave que nós nunca vimos. É uma identificação com isto. Esta nave é a representante deste bem. Soin é o representante deste bem. Esta hierarquia Soin é o representante deste bem. Então, nós estamos com uma aspiração inabalável para servir a este bem, para conhecer este bem maior e para realmente vivê-lo. Aí, esta energia abril começa a estar presente nos planos nos quais nós podemos nos encontrar dentro dela. É um dos prolongamentos mais sutis e mais imateriais da energia universal. Esta energia é tão poderosa que, se vocês observarem o núcleo Soin de longe, vocês verão que aquele telhado, visto à distância, aquilo representa o belo. E aquilo foi possível com aquela nitidez, com aquela coisa precisa. Porque eu não sei se vocês observam que um telhado daquele comprimento e com aquela regularidade, que aquilo é muito raro, sem que ninguém tenha ficado insistindo para que aquilo fosse assim. Aquilo foi feito normalmente, naturalmente, sem ninguém estar obsessionado por acompanhar detalhes, e o telhado saiu daquele jeito. Então, aquilo é como se Bril estivesse realmente ali. Mas não é só o telhado. Ali existe esta presença não refletida numa coisa material como é o telhado, mas isto está realmente presente de outras formas em outros locais ali, em outras áreas ali, em outras circunstâncias ali.
Nesta oportunidade, nós convidamos vocês a observar as coisas de pontos de vista mais amplos e não ficarem contando quantos quartos tem, quantas escadas tem, se é funcional, se as portas abrem para a esquerda ou para a direita. O importante são estas coisas. Então, quando se diz que aquele prédio é uma realização madura aqui, nós não estamos falando de nenhum ponto de vista conhecido, não estamos falando do ponto de vista de arquitetura, nem de planta, nem de construção, e isto não interessa neste campo de energia. Nós estamos falando naquilo que aquilo chegou a simbolizar. Então aquilo chegou a simbolizar algo que nenhuma outra construção de Figueira chegou a simbolizar. Então nós estamos com um outro tipo de relacionamento com a energia, estamos com outro tipo de contato. Existe uma outra presença. Não quero dizer especificamente de naves nem de Soin, né? Mas é a presença, é um conjunto de coisas refletido ali, representado ali, e portanto nós somos convidados a não degradarmos a nossa compreensão por aquilo que está ali e não degradarmos a nossa observação daquilo que acontece ali, porque está no plano que ali devam acontecer coisas sutis, coisas inusitadas no campo da energia invisível e no campo da cura deste ponto de vista. Então, expectativas, emoções e constatações, tudo isso é supérfluo, porque o que realmente está destinado para acontecer nesta energia, Soin e Bril e outras, o que está destinado a acontecer aí, nós só poderemos alcançar, ou só poderemos perceber, ou só poderemos sentir se nós nos sutilizarmos e se conseguirmos entrar nos nossos níveis mais sutis para perceber isto. Isto não quer dizer que a gente não seja convidado a tratar dos aspectos materiais daquela casa com o mesmo cuidado que tratamos de todas as casas. Mesmo porque ali naquele lugar, ali naquele núcleo, deve existir um relacionamento com o reino vegetal também inédito para nós. Ali deve acontecer um relacionamento com as plantas, ali numa ampla área, ali em volta, que é completamente diferente do nosso relacionamento conhecido com as plantas. O reino vegetal é um dos laboratórios desta luz Bril. Isto no mundo intraterreno, porque lá também tem reino vegetal. E o reino vegetal da superfície está evoluindo na direção de ser também ele um laboratório para a luz desta energia no futuro. E nesta campânula, neste ambiente, que é aquela área, ali pode estar sendo colocado um reino vegetal que para os nossos olhos físicos é igual a todos. Mas não é igual a todos. Porque se isto chegar bem próximo ao plano físico, o reino vegetal em si será o laboratório ali para a irradiação desta energia. E o nosso relacionamento com este reino vegetal ali teria que ser realmente um relacionamento de luz. O nosso relacionamento com aquela luz é todo através de Bril. O nosso relacionamento com este reino vegetal, que hoje é um laboratório para surgir outra coisa como o reino vegetal, muito mais próximo do reino vegetal intraterreno do que deste que nós conhecemos. O sono é um dos momentos e uma das oportunidades mais reais para nós podermos contatar tudo isto e reconhecer tudo isto internamente. No sono,
nós ficamos suscetíveis a correntes de energia durante o sono, nos nossos corpos sutis, cada vez mais profundamente. Nós ficamos suscetíveis a correntes de energias que ainda não são usuais na vida de desperto e que ainda não são usuais nos planos mais densos. Então, quem sentir uma atração ou quem tiver uma intuição de que tem a ver com estas coisas, espere muito do sono. Espere muito do sono, isto é, se ponha a dormir de verdade. Cuide do sono. Tenha respeito pelo próprio sono. Coloque o sono num grau de importância, num grau de prioridade, assim como nós temos como prioridade viver despertos e fazermos tantas coisas, que a maioria delas não serve para nada. Serve para nada. Então, o sono, para quem está afinado com estas coisas, o sono é muito essencial. E sono não quer dizer que sejam muitas horas de sono. E o sono também não é organizado mentalmente. É um estado em que nós nos encontramos fora do cérebro físico, fora dos corpos materiais e estamos mais próximos da nossa essência interna, no sono. Porque os corpos externos estão adormecidos, os corpos externos não estão agindo. Este sono que se está almejando para todos é um estado no qual nós podemos entrar logo que perdemos a consciência destas coisas externas e que perdemos a consciência de vigília. É um estado no qual nós podemos entrar e no qual esta energia abril pode estar nos trabalhando bem mais amplamente, bem mais diretamente do que em qualquer outra circunstância. E por sono, neste sentido, nós incluímos o sono do cérebro, incluímos também o sono do qual nós não nos lembramos. Nós não nos lembramos do que acontece neste sono. Isto é um sono em um nível que não deixa registros como o sono mais superficial. Mas nós sabemos deste sono e sabemos que estivemos neste sono. Mas precisa amar este sono e precisa fazer algo para que este sono possa se instalar em nós, para que nós possamos participar deste sono. Este sono, ele é perturbado quando nós buscamos e quando nós nos ocupamos daquilo que não nos devemos ocupar. E quando nós buscamos aquilo que não devemos buscar. É o sono daqueles que não ambicionam. Este é o sono daqueles que nada querem para si. Este é um outro tipo de sono. Não sei se vocês já dormiram deste jeito. Se vocês já experimentaram isto. Porque em algum plano já entraram neste sono. Mas é na medida que não se quer mais nada para si, é na medida que nós não estamos mais atrás de nada que não nos deva ocupar, é aí que nós começamos a tomar consciência deste sono aos poucos e que começamos a dormir este sono. Olha, isto é uma mudança completa na nossa vida. Porque este estado de equilíbrio, este estado de harmonia deste sono vai se instalando nos nossos corpos, na nossa vida, e muda completamente o nosso sistema de relação com tudo aquilo que está fora de nós. E muda também o nosso sistema de relação com tudo aquilo que está no nosso interior, nos nossos níveis intermediários.
A casa do núcleo Soin é banhada de lua e a casa tem janelas através das quais as pessoas estão em contato com a noite, estão em contato, as pessoas estão materialmente coligadas com tudo isto. Então, ali é como se você estivesse dormindo sob tudo isto. Vocês devem já ter notado que aquelas paredes, embora sejam paredes normais, sejam paredes iguais a de todas as outras casas, se vocês notarem com uma outra percepção, vocês vão ver que aquelas paredes refletem e que aquelas paredes se deixam atravessar, se deixam permear por ondas etéricas ou pela energia ambiente com muito mais facilidade do que paredes materiais normais. E isto não depende do material que está ali. Isto não depende disto. Então a cura e os procedimentos durante o sono contam com uma estrutura externa, contam com uma casa que inconscientemente nós fizemos para isto. Os planejamentos foram outros, mas o planejamento que aconteceu foi este. Nos outros planos, nos outros níveis, na hierarquia que está ali, e na grande nave manifestante daquilo que está ali. Bem, nós estamos vendo a energia abril de uma forma bem particular. Estamos vendo esta energia de uma forma bem característica de quem está lidando do ponto de vista de um grupo que está encarregado de assumir e de manifestar certas coisas aqui, na superfície do planeta. Então, esta energia está sendo vista por um ângulo e sob aspectos que não são muito usuais. Mas são esses aspectos desconhecidos desta energia, ou os aspectos desconhecidos de qualquer outra energia, é isto que ali naquele núcleo deve ser percebido, deve ser buscado. Então, quem entrar lá com um certo conceito de cura não vai perceber nada. Quem entrar lá com um certo esquema, com uma certa forma de trabalhar, não vai perceber nada. Quem entrar lá esperando alguma coisa, ou esperando que aquilo seja algo como ele pensou e como ele imaginou, não vai perceber nada disto. Aquilo é um desafio para você entrar lá como se você estivesse dormindo. Não dormindo com os olhos fechados e que entre tropeçando e que não veja nada ou que não esteja atento. Você tem que entrar lá também no seu sono. O seu sono tem que estar presente quando você está lá. Porque senão você percebe só uma parte daquilo. Você não percebe o principal, que se percebe no sono. Nós somos convidados a estar sempre no sono, mesmo acordado. Somos convidados a nos considerar no sono o tempo todo e ao mesmo tempo que estamos acordados. Assim vamos viver naquela casa com a vibração, com a energia que ali é necessária para desenvolver aquele trabalho, para desenvolver aquela área e para servir todos e tudo o que precisa de cura. Então nós, para irmos nos preparando, teríamos que estar um pouco mais atentos ao nosso sono. E na hora que vamos deitar, na hora que vamos dormir, cuidar daquilo, nos lembrarmos de tudo isto para entrarmos num outro nível de sono, para começarmos a contatar outros tipos de tranquilidade, outros tipos de equilíbrio e outros tipos de harmonia que os nossos corpos eventualmente não conheciam. O funcionamento daquilo, a materialização daquele núcleo,
a energia que está naquele núcleo nos traz uma perspectiva completamente nova. Tanto a nossa perspectiva na vida de desperto, como principalmente nas horas de sono que nós todos os dias atravessamos. Então, o que de mais concreto se pode dizer, o que de mais prático e de mais simples que se possa dizer, é que a gente cuide do essencial. Isto é válido para todas as coisas. E que a gente considere o sono algo tão ou mais importante neste momento do que a vida de desperto, do que tudo que se passa na nossa vida de desperto. Estas são as chaves para se viver esta etapa e principalmente para estar lá dentro e principalmente para estar em contato com esta realidade, com esta energia que está se preparando para receber e para manifestar numa certa proporção nos planos internos esta energia bril. Tudo isto é o estado, tudo isto é a atmosfera, tudo isto é a sintonia interna de uma nave. E que ali está presente, ali está disponível, porque aquilo foi feito para que estas coisas estivessem presentes aqui no nosso nível. Então nós precisaríamos estar diante destas coisas de uma forma mais sutil, de uma forma menos concreta. Apesar de que a vida concreta é também muito importante ali, porque todos estes seres que precisam de cura estão encarnados em corpos concretos, estão vivendo a vida concreta, e o planeta é um planeta concreto, que deve receber esta energia abril na sua superfície, com um canal tão aberto, ou quase tão aberto, como acontece na vida intraterrena. Então, este trabalho de Soin, este trabalho, esta vida, esta realidade do núcleo Soin, que está diante de nós para ser vivida, para ser reconhecida, isto é um dos pontos de contato mais importantes para nós neste momento, para a nossa união com a vida intraterrena, para os nossos contatos com a vida intraterrena e para a nossa ligação com tudo isto que forma a vida, as civilizações e a energia dos nossos outros irmãos deste mesmo planeta. Então, com esta energia abril, e a propósito desta formação de curadores, nós estamos diante de exercícios, de trabalhos, de tarefas e de experiências completamente novas nestes campos que nós temos percorrido.